Bom dia a todos. Obrigada por terem aceitado o convite de estarem aqui. Vamos falar sobre serviço ao proprietário, a maneira como eu promovo também os meus imóveis. O meu nome é Sofia Nené, alguns de vocês já me conhecem, outros nem por isso. E estou na KW há 2 anos e meio. Fiz a formação que a KW me propôs, confiei muito em tudo o que ouvi do meu team leader e do meu Productivity Coach, que era o Miguel Campos, já cá não está connosco. Foi muito importante ver que eles conseguiam e foi também por isso que eu hoje aceitei este convite, para poder partilhar convosco a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de ser, a minha maneira de estar. Ao final de um ano, e ter acreditado, que eu acho que é o principal, eu fiz 21 angariações no meu primeiro ano, seguindo os modelos e os sistemas que me propuseram. Tive 85 mil euros de GCI e fui cópera em 9 meses, que foi assim uma maravilha e fez com que depois toda a máquina esteja ainda a endireitar-se, mas a ter resultados, e é por isso que estou aqui a partilhar convosco. A KW tinha um modelo de Ignite que todos nós conhecemos, alguns estão a fazê-lo agora, e vai começar a entregar já este mês, final do mês, uma nova versão, que é o Ignite 3.0, e é um Ignite muito mais dinâmico. Vão ser propostas aos consultores 50 missões, e o objetivo é que todos nós consigamos ir dos 0 aos 50 mil euros, que é o novo CAP, em 6 meses. Vão ser missões de rotinas, missões de atividades, de aprendizagem e de preparação. A seu tempo, isto será melhor explicado, porque eu só estou cá convosco para falar do serviço ao proprietário. O meu objetivo, quanto consultora, é prestar um bom serviço. E o objetivo, quanto serviço ao proprietário, é gerar e atrair compradores para conseguir vender as angariações. É isso que eu me comprometo. E também tenho como grande objetivo que corra tudo bem para ser mais tarde recomendada pelo bom serviço que prestei. Com estes procedimentos e com tudo muito bem alinhado, consigo mais recomendações, mais leads e, logicamente, mais negócios, que é para isso que todos cá estamos. O serviço ao proprietário tem várias etapas, mas tudo começa nas reuniões que eu tenho com o proprietário. Tento sempre fechar o negócio na primeira. Quando não o consigo, faço na segunda. Na primeira, o principal objetivo é conhecer o imóvel, conhecer o proprietário. Tenho estado também sempre em formação para cada vez fazer mais questões ao proprietário, porque nós, se conseguirmos perceber o objetivo do proprietário mais fácil, também é mais cedo, também é mais fácil para nós delinear uma estratégia para trabalhar aquele proprietário, porque os proprietários são todos diferentes, as casas são todas diferentes e temos que contrabalançar. Na segunda reunião, o objetivo principal é a assinatura do CMI, mas como vos disse, eu tento sempre fazê-lo na primeira reunião. Eu tenho uma proposta de valor, alguns estão nas vossas cadeiras, muito resumida, porque preferi do que ter um grande PowerPoint, uma grande apresentação. Resumo, e isto que eu estou a fazer aqui hoje convosco é o que eu faço normalmente com o proprietário. Eu levo a minha apresentação em papel, vou falando, vou picando, vou vendo se já está tudo e se o proprietário está a interagir comigo e consigo fluir. E no fim, quando me vou embora, deixo lá. Ficam lá os meus contactos e fica tudo o que eu acho resumido e que é importante para o proprietário depois me escolher como a sua consultora de eleição. Porque eu, quando saio, digo sempre ao proprietário: é comigo que vai trabalhar, não assinou hoje, mas para a semana vamos fechar. E eu tento sempre, quando saio da primeira reunião, deixar a data marcada para a próxima. O serviço ao proprietário tem várias etapas e eu tenho um esquema para não me saltar nenhuma, que quando vou para um QV, sei o que tenho mais ou menos que dizer e sei depois as etapas todas que tenho que seguir para não me falhar nenhuma. Devo dizer sempre ao proprietário que o nosso serviço é muito abrangente,
e que uma das primeiras etapas que temos que tratar é da documentação do imóvel. Sem a documentação tratada em dia e analisada, não podemos mediar a venda do imóvel. E isto é uma tarefa que dá bastante trabalho e é de muita responsabilidade. A segunda etapa é preparar o imóvel, ou seja, temos que dizer ao proprietário, sem ferir, que há coisas no imóvel que não estão bem e antes de se pôr a casa à venda, convinha dar um jeito. Já vamos aprofundar mais à frente. Chegamos à etapa de colocar o imóvel em venda. Passamos para a comunicação com o proprietário. Temos sempre, depois do imóvel entrar no mercado, de manter uma comunicação constante com o proprietário. Outro serviço que prestamos ao proprietário é a negociação das propostas. Recebemos propostas, analisamos e vamos depois mostrá-las ao proprietário. E temos a conclusão da transação. Vamos agora, um a um, ver como é que eu faço em cada uma destas fases. A venda de um imóvel acarreta muita papelada, é mesmo assim. Temos a documentação dos proprietários e temos que terem atenção se é um proprietário, se é casado, se são heranças. Temos aqui uma vasta gama de documentos para tratar. E temos também a documentação do imóvel, que muitas vezes pensamos que está tudo alinhado, mas de facto não está. Mas não estamos sozinhos, temos uma equipa sempre que nos ajuda e o proprietário tem que perceber que a comissão que paga engloba estes serviços. Daí não ser uma comissão alta e o proprietário tem que perceber que precisa de nós. E depois de estar a documentação toda tratada, é validada, tratada por nós, por mim, passo-a toda para o nosso departamento jurídico que valida. Só depois então é que podemos passar para a etapa seguinte. A primeira impressão do imóvel é a que mais conta. O comprador, quando chega ao imóvel, a entrada no imóvel é o que mais ajuda a vender. Portanto, cabe-me a mim dizer sempre ao meu proprietário que há determinadas regras que eu aconselho a que sejam tomadas. A casa deve estar limpa, a casa deve estar cheirosa. Muitas vezes há animais, o que causa ali uma entropia e às vezes é só isso que leva a que a pessoa não queira comprar o imóvel. Se for uma casa muito carregada, podemos dar conselho ao proprietário para esconder algumas coisas, nem que seja dentro dos móveis. Isto pode ser feito pontualmente no dia das visitas e vou mais cedo um bocadinho e dou ali um jeito. Também já cheguei a dizer aos proprietários que uma pintura, se calhar, feita neste momento, representa mais 2.000 ou 3.000 euros na altura de venda. Eu falo aqui no hall de entrada, mas o hall de entrada muitas vezes são as próprias salas. Portanto, é a primeira impressão de quando o cliente comprador chega. Chega e tem que estar tudo arrumado e com espaços amplos. Imóvel com muita iluminação e boa iluminação. Temos que ter muito cuidado também com a exposição solar dos imóveis. Há imóveis que são virados a norte, outros que são virados a nascente ou a poente, que só apanham sol em determinadas horas do dia e eu tenho muito cuidado quando marco as visitas. Já tive alguns dissabores com colegas, mas eu sei que é um imóvel complicado, eu não marco visitas. Se de manhã não houver sol, não há visitas de manhã. Se não houver sol à tarde, não há visitas à tarde. Por muito que me custe, eu já experienciei em 2 anos que faço às vezes muitas visitas e que não consigo vender as casas por estes pequeninos detalhes. Outra coisa que eu peço sempre, e isto eu demorei algum tempo a conseguir, vou conseguindo, também há algumas exceções, eu peço sempre aos proprietários para não estarem presentes. Os compradores sentem-se inibidos, não visitam a casa como deve ser e, pior que isso, não me fazem perguntas a mim. Não conseguimos interagir, então o que eu combino com os proprietários é eu vou um bocadinho mais cedo, mesmo quando não me dão as chaves, eu entro, preparo o imóvel com os proprietários e digo-lhes, tenho aqui 2, 3, 4 visitas, portanto, vemos o tempo e os proprietários saem, nem que se vão tomar um cafezinho ali perto e depois, quando eu acabo, fico à espera que eles regressem e fica a visita assim. Depois das etapas que já falámos, passo para a colocação do imóvel no mercado. Ou seja, temos o CMI assinado, a documentação toda validada e o imóvel está preparado. Posso então dar início à etapa seguinte, que é colocar o imóvel
no mercado e é aquele momento que eu gosto sempre, que é carrega no botão, gravar e submeter, a angariação entra e eu já tenho outras coisas preparadas que vou ter que fazer a seguir. Eu queria agora partilhar convosco a minha primeira tour, que fiz com alguns colegas que estão aqui. Foi um imóvel muito complicado, mas que eu consegui vender. Mas fiz tudo e mais alguma coisa para conseguir vender o imóvel. Consegui, fiquei com proprietários reconhecidos. Eu angariei este imóvel através de um flyer que tinha deixado na caixa do correio e recebi um telefonema assim. Estou a falar com a Dona Sofia e eu disse, está assim, eu quero que venda a minha casa por 126 mil euros. E eu disse, e o valor eu não sei se é, mas eu vendo-lhe a casa. Então escusa de cá vir. E eu disse ao senhor, não, então vou na mesma, vou-me apresentar e depois logo decidimos. Eu fui ter com este senhor, depois vi que era um casal de idosos. O senhor tinha 91 anos, a senhora 87 e viviam numas condições um pouco degradadas. A casa era uma cave, só virada a nascente, muito suja. Os próprios senhores não tinham uma figura muito agradável. E eu pensei, nada disto é bom, mas vou conseguir. E é assim que eu tenho feito sempre. Eu vou sempre conseguir. Às vezes não consigo, mas dou sempre o melhor. Falei depois com o meu PC, eu estava a fazer Ignite, isto foi mesmo no princípio da minha carreira de consultora, e ele disse-me algumas coisas que eu deveria fazer e uma delas foi esta tour. Ele disse-me, Sofia, vamos levar colegas ao imóvel, vamos tentar vender o imóvel. Vou-vos confidenciar que correu muito bem a tour, o proprietário gostou imenso, a casa esteve à venda sempre pelos 126 mil euros, eu não consegui baixar o valor porque a casa não valia, mas eu consegui vender a casa por 126 mil euros ao final de um ano. Foram 2 CMIs que chegaram ao fim e o proprietário ainda hoje me manda referências. O nosso objetivo é este, é prestar um bom serviço para depois sermos recomendados. Aos colegas que estão aqui na fotografia, que estão cá hoje, estamos todos no mesmo barco e a prestação de serviço ao proprietário passa por aqui. Por isso, pensem sempre que todos os imóveis se vendem, temos é que nos ajudar uns aos outros. Quando estou com o proprietário, tenho que lhe apresentar o meu plano de marketing. O meu plano de marketing tem 14 etapas, mas eu não as aplico a todos os imóveis e vocês já vão perceber porquê. Eu, quando tenho uma angariação, vejo o tipo de imóvel, vejo o tipo de proprietário e qualifico, tenho uma tabela onde digo a este proprietário e a esta angariação vou fazer isto. Primeiro é feito um estudo de mercado. Eu bem sei que há muitos proprietários que já sabem, dizem eles, o valor das casas e que nós não conseguimos ultrapassar essa objeção. Eu também faço angariações assim, mas mesmo nesses casos eu digo ao proprietário, olha, tudo bem, eu vou angariar por esse valor, mas a sua casa não vale. E mostro-lhe um Excel que fiz com a análise comparativa de mercado e digo-lhe daqui a um mês ou 2, se não houver contactos, baixamos o valor. Muitas vezes eles deixam baixar, outras vezes não deixam, mas isso depois vamos validando. Colocação de placas e olonas. Quando os proprietários assim o permitem, eu coloco. Se forem imóveis pequenos, coloco placas. Se forem imóveis grandes, tem que se mandar fazer lonas e eu também a faço, mando fazer e coloco. É muito importante. Há casas que se vendem porque têm a placa e outras, e quando não a têm, é sempre mais demoroso, mas temos alternativas. Eu tenho um fotógrafo profissional com quem trabalho e trabalho sempre com o Pedro. E porquê? Porque ele já sabe mais ou menos, eu sou muito prática, ele já sabe mais ou menos o que é que eu gosto, já cheguei a dizer-lhe, olha, Pedro, vá lá e eu depois vou lá ter, vai começando e ele acaba-me por fazer um bocadinho de homestaging quando não temos elementos e a casa assim não se aplica, arranjamos aqui uma maneira de o fazer. Distribuição de flyers, ora cá está. Eu quando entrei para o ramo falaram muito nos flyers, hoje em dia não se fala tanto. A verdade é que eu já angariei 2 casas, cada uma de 1 milhão, à conta de flyers. Eu quando tenho uma casa à venda na zona, coloco flyers a dizer que está à venda. Quando a reservo, passo flyers a dizer que está reservada. E quando a vendo, passo flyers a dizer vendi. Muitas vezes
vejo se há mais imóveis de colegas ou meus na mesma zona e ponho também a informação de mais um imóvel para venda na zona. E isto rende-me também leads, rende-me contactos e principalmente rende-me angariações. Outra coisa que tenho feito e que também já fiz transações à conta deste plano é quando angario um apartamento, faço uma carta muito intimista, escrita à mão e assinada por mim, a dizer: estou a vender um apartamento no seu prédio, ajude-me a encontrar o seu vizinho. E a verdade é que já aconteceu eu ter angariado e vendido casas a vizinhos que depois querem comprar para os filhos ou para algum familiar, e acho que também é um plano que não se deve deixar nunca de parte. A apresentação dos imóveis a colegas no Market Center. Às vezes é uma tarefa um bocado chata, porque somos muitos, porque temos muitas angariações. Eu tento apresentar nas reuniões de Market Center, mas também apresento quando estamos a conversar, a conversas informais. Digo, tenho este imóvel assim e assim, outras vezes contactos telefónicos com colegas. Sou bastante propositada a colegas das zonas, quando angario, digo sempre: olha, vai entrar isto, vê se tem cliente, e também informo sempre ao proprietário isto, ou seja, os proprietários dão-nos uma angariação em exclusivo, mas nós vamos vender em partilha. E as minhas vendas, quase todas, são vendas em partilha. Eu gosto de angariar e gostava muito de não vender nada. É ter alguém que vende, que é para o saco encher e sair, encher e sair. Tipo um funil. Outros consultores e parceiros. Todos nós temos colegas muito válidos e muito profissionais noutras redes e noutras imobiliárias. Eu tenho o mesmo procedimento. Eu tenho uma base de dados de consultores de outras marcas e sempre que faço uma angariação, mando um e-mail ou telefono a dizer que a angariação está ativa, que se tiver cliente é com muito prazer que faço a partilha. E devo-vos dizer que é muito compensador, porque eu partilho uma casa e a seguir tenho mais 2 ou 3 negócios, porque os colegas depois fazem o mesmo comigo. Campanhas de marketing. Eu, no primeiro ano, quando fui Kepler, fiquei com um bocadinho mais de abundância financeira, mas também fiquei com muito trabalho. E foi muito complicado gerir. Eu li a única coisa, mas depois queria fazer tudo e era complicado. Contratei uma empresa de marketing e o que eu faço é, tenho a minha base de dados, passo a base de dados toda ao marketing, à empresa de marketing, e a empresa de marketing faz-me campanhas. Manda e-mails, tem ideias fenomenais. Eu tenho as coisas, sigo e faço. Agora ter ideias é complicado. Então a empresa de marketing tem-me ajudado muito e o meu negócio tem crescido à conta de campanhas. E é isto também, é o marketing digital. Isto sim, hoje em dia, quem não tem é complicado. Nós temos o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, tudo a trabalhar. Eu pouco faço, sou honesta, mas faço muito, porque quem faz a empresa do marketing, eu tenho uma avança mensal com eles. Eu acho que todos nós devíamos investir um bocadinho nisto, porque custa os primeiros 4, 5 meses, mas isto depois está sempre a gerar. Isto gera muitas leads e gerando leads é um negócio a crescer. Plataformas imobiliárias, isto todos temos a base na KW. O nosso imóvel, quando entra no ativo, a KW tem determinadas plataformas, Idealista, Casa Sapo, mas eu, além disto, tenho uma avença também com o Idealista, ou seja, eu pago mensalmente um valor, consoante os imóveis que tenho, para ter a minha publicidade alavancada. A ideia é, quando alguém procura casa em Carcavelos, casa na parede, aparecerem os meus imóveis em primeiro lugar. É outra coisa que funciona muito e que me poupa tempo. Ao mesmo tempo que me inscrevi, que fiz a avença com o marketing digital, eles também me fizeram o meu site. Está tudo interligado. É um mundo à parte que eu não o conheço muito bem, mas posso dizer que funciona. E cá está. Eu digo sempre ao meu proprietário que todos os dias faço contactos para vender o imóvel. E a verdade é que faço mesmo, seja por telefone, seja pelo contacto pessoal, que eu normalmente é o que gosto mais. Eu sou uma pessoa de pessoas. Gosto muito de andar na rua e no sítio onde estou, onde me posiciono na minha vida pessoal, faço muita lead gen e muitas vezes as pessoas nem estão a perceber. Eu, na escola da minha filha mais velha, já angariei 3 casas, já as vendi.
não perco um evento, uma festa de anos e estar ali um bocadinho a falar com os pais. As próprias funcionárias da escola já sabem. Nós temos lá outros colegas de outras redes, mas tem sido eu sempre a quem me tem entregado as casas. E é a minha lead gen. Eu tiro sempre meia hora do dia para estar a falar com pessoas. E os proprietários têm que saber disto, porque isto é serviço ao proprietário. Eu estou diariamente a gastar 1 hora ou 2 para obter resultados. Revistas em banca. As revistas em banca continuam a ser uma boa alternativa e que há proprietários que gostam muito. Principalmente os proprietários de casas de valor mais elevado, que têm as suas belas casas em áreas geográficas muito boas. Eu tento saber os imóveis que tenho e as características de cada um. Ou seja, uma casa elevada dá-nos também um rendimento maior e temos que ter mais cuidado na venda da mesma. As revistas em banca é uma espécie de um miminho. O proprietário gosta muito de chegar ali a um quiosque, comprar uma revista e ver que a sua casa está ali a ser bem promovida. Também já angariei outras, à conta de ter uma revista que leve para a apresentação de serviços, a mostrar o que faço com o imóvel. Isto, a apresentação dos serviços ao proprietário, como eu vos disse logo no início, eu acho que é a parte mais importante para conseguirmos angariar. Eles só nos dão as angariações se conseguirem achar que a nossa proposta é boa. Depois de tudo apresentado, de estar o plano todo ativo com a angariação, tenho sempre e tenho um plano para o fazer de como comunicar com o proprietário. Quando são imóveis que têm muitas visitas, eu chamo-lhe um contacto natural, porque eu dou sempre feedback das visitas. Alguns proprietários veem-me entrar e depois esperam por mim e eu dou logo o feedback e esses então estão sempre no plano, há sempre uma comunicação e é isso o que eu faço depois, é uma vez por mês fazer um apanhado de todas as ações que tive. Mas há outras casas que não nos geram visitas e essas são mais complicadas. Então eu meto sempre um lembrete para todas as semanas, de alguma maneira, eu entrar em contacto. Ou seja, ou um telefonema, ou uma carta, ou um e-mail. Porque eu já tive uma experiência, deixei mais tempo sem contactar e o proprietário telefonou-me a perguntar se eu tinha desistido da casa. E não foi assim tanto tempo, foram umas 3 semanas que eu não falei. E pensei assim, não, eu vou ter que arranjar aqui outro método para ele estar sempre a contactado, porque é preferível eu telefonar a dizer que não tenho contactos do que ser ele a telefonar, então como é que é? Tenho também o e-mail mensal, que é um relatório, onde eu ponho todos os dados sobre as atividades e ponho os proprietários sempre numa campanha de 33 touches. Desde o início, porque cada vez que eu vou a um QV, essa pessoa entra sempre à minha campanha de 33 touches. Está sempre a rodar. Há outra coisa que eu tenho hábito de fazer. Eu fiz uns postais logo ao início com a empresa de marketing. Deixo sempre em todas as visitas e outras vezes na caixa do correio ou um agradecimento ou alguma informação útil ou boas férias. Outras vezes mando pelo correio porque as pessoas também gostam muito de receber um postal pelo correio e é o postal que eu vos deixei aí. Ou seja, eles veem a minha cara, que é o objetivo, têm o meu telefone sempre e os meus contactos. E chegamos à conclusão da transação. É também o momento mais importante, é o objetivo pelo qual trabalhamos. Depois das visitas, começamos a receber propostas. Eu, as primeiras vezes, tinha aquela tendência de querer ligar, ou então ligava para marcar reunião, mas depois acabava por falar e dava valores por telefone das propostas. Aprendi rapidamente que não se deve fazer. Marque sempre uma reunião, de um dia para o outro, para ir ter com o proprietário e apresentar as propostas. Caso houve que eu nem apresentei a proposta, disse que tinha tido propostas muito abaixo de valor, que tínhamos que retificar o preço. A verdade é que às vezes eles retificam, outras vezes não aceitam e continuamos. E nesses casos que não aceitam baixar valor, eu digo mesmo, olha, mas a proposta foi de X. Ai, não me interessa, é porque o cliente não estava alinhado. E eu, muito bem. Continuamos com visitas. E isto é sempre pessoalmente, porque, como disse, às vezes as coisas não são muito boas e se eu tiver a interagir com as pessoas é mais fácil. A preparação do processo todo. Ao princípio precisei de muita ajuda, agora há situações que já consigo fazer sozinha, é facto, mas o departamento jurídico tem que estar sempre alinhado comigo, porque é mais fácil dizer ao proprietário que não estou sozinha, tenho as costas
quentes, como se costuma dizer, e a verdade é que é mais profissional. E o proprietário também se sente mais à vontade. Não, a Sofia está a fazer o trabalho dela, mas tem um advogado que a ajuda. E é bom. É bom porque estamos mais à vontade. O CPCV e a escritura não sou eu que os faço. Como vos disse, é neste momento a doutora Luísa que nos ajuda. Está sempre pronta e é muito bom estarmos a trabalhar a saber que estamos apoiados. E, é bom, e transmite sempre isto aos proprietários. Eu digo, atenção, que eu tenho sempre um advogado. Eu até fico 24 horas, não é bem, mas é quase. Processo bancário, também ajudamos. Eu e a minha equipa, quando o cliente comprador precisa de ajuda, ajudamos. Temos maneira de o fazer. Pese embora não seja muito o meu à vontade, o cliente se conseguir ir sozinho ao banco e tratar, tanto melhor. Se não, ajudamos. Outro método que eu tenho depois é dizer sempre ao proprietário que o meu serviço engloba também o final da transação. Ou seja, se o proprietário precisar de serviços de mudanças, serviços de limpezas, eu não vou fazer, quer dizer, já fiz uma vez, com a ajuda de alguns colegas, mas tenho sempre uma base de dados de empresas que dou e que recomendo como pessoas profissionais para o fazer. Queria-vos dizer que o mais importante em todo este serviço ao proprietário e na promoção dos imóveis é conseguir que a transação corra muito bem para ser recomendada no final, porque neste momento as minhas angariações é assim que entram. Eu comecei a trabalhar muito os meus SIPs. Neste momento é através de angariações e de transações que o faço mais, apesar de andar sempre de volta das pessoas que estão no meu círculo de influência pessoal. E agora vou acabar a minha apresentação de serviço ao proprietário com uma lei bold que é ser, fazer e ter. Eu fiz o bold no meu segundo ano de KW. Adorei o bold, mas foi muito psicológico e foi muito importante. E foi descobrir que realmente, para termos alguma coisa, temos que ser e temos que fazer. E do Ignite, ficou-me esta palavra, já há pessoas no meu Market Center que me dizem sempre: Sofia, a tua palavra é acelere, e é verdade. Eu, quando comecei a fazer o Ignite, em cada etapa dizia acelere, e eu, vamos embora, que hoje é andar para a rua, hoje temos que ir, e eu tenho que ir fazer contactos. E desejo-vos a todos a maior sorte, mas só a sorte não chega, temos que querer. O mais importante é querer. Obrigada.